Bom, o tema hoje está no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista. Se o slide aparecesse, vocês veriam aí uma imensa pata, parecendo de um dragão ou de algum monstro bem feroz. E diante desse monstro feroz, 2 soldados armados com seus arcos e flechas. Os 2 em punhos armados contra o mesmo monstro que aparecia ali na sua frente. Um fala assim: caramba, é muito grande, não dá para vencer. E o outro soldado em seguida diz assim: caramba, é muito grande, não tem como errar. Então, nessa imagem aí, de fato imaginária para nós vemos que muitas vezes estamos diante da mesma situação, só que, de acordo com o nosso ponto de vista, nós enxergamos de uma ou de outra forma. O ponto de vista faz toda a diferença na nossa maneira de agir e de reagir às situações com as quais nos deparamos diariamente. Acredito que todos nós já notamos o quanto as coisas mudam de aspecto de acordo com o ponto de vista sob o qual são consideradas. E mudam não só de aspecto, mas mudam também de importância. Dependendo do nosso ponto de vista, a mesma situação toma uma dimensão diferente, um alcance diferente. É um efeito de ótica, claro, mas também se aplica às coisas morais. Por exemplo, um dia inteiro de sofrimento nos parece uma eternidade. Agora, um dia inteiro de momentos felizes, junto às pessoas que amamos, passa num segundo. Ambas as situações duraram um dia inteiro, mas, de acordo com o nosso ponto de vista, pode ter sido rapidinho ou pode ter durado uma eternidade. Da mesma maneira, as aflições que passamos na infância e quando na fase adulta, vamos recordar essas aflições. Por exemplo, eu adulta me lembro de um medo imenso que eu tive na infância e agora eu acho que aquele medo era tão insignificante, tão bobinho, só que agora que eu já estou na fase adulta, eu tenho essa visão. Estou olhando de cima, de uma outra fase. Mas quando eu estava na infância, atravessando aquele momento de medo, eu estava ali no foco do medo da infância, para mim era algo gigantesco, algumas vezes até que eu nem consegui vencer, que eu me entreguei ao medo. Da mesma maneira, acontece entre os espíritos superiores e nós. Eles que já avançaram, que já passaram pelas experiências que nós passamos hoje, veem também, segundo o ponto de vista evolutivo em que eles já se encontram, a nossa travessia como algo muito menor. Mas nós, que estamos em plena travessia da vida física, para nós, muitas vezes, achamos os obstáculos também intransponíveis. O ponto de vista tem tudo a ver com a nossa condição momentânea. E o Espiritismo vem nos mostrar uma aplicação desse princípio muito mais importante em suas consequências, que vem falando do ponto de vista da vida futura e da vida terrena. O Espiritismo faz mais ainda. Ele nos mostra a vida do espírito, que é o ser essencial, porque é o ser pensante, que a vida terrena, mesmo de um século, não passa de um ponto nesse longo percurso. E olha que, ultimamente, na nossa sociedade, encontramos diversos irmãos que passam de um século de idade. Vários irmãos fazem mais de 100 anos. Mesmo essas vidas consideradas muito longas, do nosso ponto de vista terreno, diante da eternidade, é um momento bem pequeno. É apenas um ponto, porque na vivência da eternidade nós temos um longo percurso. André Luiz, logo no primeiro texto que ele coloca no livro Nosso Lar, ele fala que a existência é um ato. De verdade, um ato. Vamos pensar no teatro. Pensar num ato de teatro. A existência é apenas um ato. A existência não é toda a peça de teatro. A existência é apenas um ato dessa peça. Um corpo, uma veste. O corpo que nós estamos vestindo, que nós espíritos estamos vestindo,
essa veste, essa roupa do espírito. Um século, ele descobre que é um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Inclusive, até o Carlinhos Conceição musicou essa fala de André Luiz. E me chama a atenção também que André Luiz não fala a morte é um sopro renovador. Ele fala uma morte é um sopro renovador. Nos lembrando que nós já tivemos diversas mortes. Não se assustem. Na nossa trajetória de espíritos, nós já renascemos, já remorremos diversas vezes. E, felizmente, nós não nos lembramos disso com tanta nitidez. Mas, quando ele fala que uma morte é um sopro renovador, ele vem nos falando dessas diversas experiências reencarnatórias que nós já tivemos e das diversas mortes. As diversas vezes em que nós retomamos a vida espiritual e que nós voltamos à vida física nesse corpo. Se a vida inteira é tão pouca coisa, se for comparada com a vida da alma, a vida do espírito, o que serão, então, os incidentes da vida? A resposta vai ser: depende. Depende de quê? Depende do ponto de vista. Se for sobre o ponto de vista da vida terrena, os incidentes da vida vão ser alarmantes, vão ter um tom muito grave, porque o homem que vê apenas a vida terrena vive e pensa como se ela fosse durar para sempre. E aí, com a visão limitada ao presente, aquilo que o afeta imediatamente, ele exagera a importância dos menores acidentes. Se a minha visão, se o meu ponto de vista é apenas da vida terrena, tudo o que me acontece eu posso observar de uma maneira muito exagerada. Por exemplo, um negócio que falha pode me tirar um apetite. Para outras pessoas, ao contrário, né? A falha de um negócio vai levá-la a comer de forma compulsória, né? De forma exagerada. Uma questão de precedência vira um negócio de Estado. Tão grande é a importância que eu dou sob o ponto de vista da vida terrena. Então, algo que seria menor, eu faço um estardalhaço, um movimento como se fosse um problema de Estado. E uma injustiça que eu venha a sofrer pode me colocar fora de mim. Quantos não matam e morrem diante de uma suposta injustiça, que nós sabemos que a injustiça existe, mas na lei de Deus não existem injustiçados. Na lei do homem é falha, existem as injustiças, mas na de Deus não tem nenhum injustiçado. Só que uma injustiça vista do ponto de vista material apenas, vira algo que pode me tirar do sério, me tirar do meu eixo. Sob esse ponto de vista da vida terrena apenas, triunfar é a meta de todos os seus esforços, todos os esforços da humanidade. O objetivo de todas as suas combinações. Então, triunfar não é no sentido que André Luiz coloca no livro Nosso Lar, que o triunfo é uma aquisição. Não é esse triunfo como uma aquisição positiva, mas um triunfo que pode fazer, inclusive, suplantar o irmão, suplantar aquele que está mais próximo, eclipsá-lo, ou seja, apagá-lo, fazê-lo sumir. Pode até afastá-lo ou mesmo derrubá-lo para tomar o seu lugar. Então, do ponto de vista da vida terrena apenas, os nossos relacionamentos, inclusive, ficam muito mais perigosos e muito menos abrangentes. E tantas vezes, né, esse tão belo triunfo que talvez a morte não permita aproveitar por 24 horas. Quantas preocupações, quantas tribulações, quanto talento por vezes despendido e que poderia ter sido mais bem empregado. Depois, quanta raiva, quanta insônia, se não triunfar. Nos lembra até aquela passagem do Evangelho em que um homem teve uma colheita muito farta. A colheita foi tão farta que ele encheu o celeiro enorme que ele tinha. Não se dando por satisfeito, o que ele pensa? O que eu vou fazer diante? Como eu vou guardar todo esse resultado das minhas plantações? Ele resolve construir outros celeiros, e é o que ele faz. Constrói vários outros celeiros e enche todos aqueles celeiros. Então, a colheita farta, com muita sobra, né, do seu produto,
ele se sente bem, feliz e fala assim com a sua alma: minha alma, repouse agora, minha alma, goze, usufrui de tudo que conquistastes. Então vem uma voz do céu e diz: que tolo que és! Esta noite mesmo levaremos a sua alma. Então, muitas vezes, nós presos apenas sob o ponto de vista da matéria, nós esquecemos que existem planejamentos maiores do que os nossos. Estamos diante de um desses aí. Quantos planos nós fizemos para esses meses, né? Já se foi março, abril, maio, começamos junho e estamos tendo que refazer os nossos planejamentos, porque existe um planejamento maior do que o nosso individual. Estamos vivendo esse momento hoje também. Então, aquela pergunta: se a vida inteira é tão pouca coisa comparada com a vida da alma, o que serão então os incidentes da vida? A resposta vai ser novamente: depende. Depende do ponto de vista. Sob o ponto de vista da vida futura, esses incidentes da vida, eles tomam uma outra proporção, uma proporção bem diferente da anterior. Quando tudo isso muda de aspecto, quando pelo pensamento sai o homem do vale estreito da vida terrena e se eleva na radiosa, esplêndida, incomensurável vida de além-túmulo. Como o ponto de vista se modifica quando nós conseguimos, pelo pensamento, alçarmos esse voo, alcançarmos uma visão da vida futura. Tudo muda. Então, como deplora os tormentos que prazerosamente criou para si mesmo? Quantas vezes, quando acordamos para a realidade espiritual, nós lamentamos atitudes tomadas, decisões que tomamos antes? Como então lhe parecem mesquinhas? Como então deplora as ambições, a inveja, as suscetibilidades, as vãs satisfações do orgulho? E como? É como se na idade madura considerar as brincadeiras infantis. É como se do topo da montanha olhasse os homens no vale. Então, sob o ponto de vista da vida futura, tudo muda. Todas as considerações desaparecem. Quando amadurecemos mais, quando conseguimos compreender melhor o objetivo da vida, nós começamos a agir de forma diferente. Inclusive aqueles exercícios de paciência que ficamos adiando e adiando e adiando, à medida que nós conseguimos ter essa visão ampliada, nós começamos a fazer esses exercícios. E podemos até passar a considerar os nossos ditos inimigos como professores. Receber os inimigos de outrora como nossos professores é já agir sob uma visão da vida futura, sob uma visão que ultrapassa as necessidades terrenas. Se, pois, elevarmos o pensamento de maneira a abarcar a vida da alma, chegaremos forçosamente a ver, como consequência, que a vida terrena é uma estação passageira, que a vida espiritual é a vida real, porque indefinida, que a ilusão tomara parte como um todo, isto é, a vida do corpo apenas transitória pela vida definitiva. Quantas vezes nós falamos e ouvimos falar que tudo aqui na nossa vida é passageiro? Nós até falamos, né? Tudo passa. A vida na Terra é uma estação passageira, ninguém vai ficar para semente. Um dia todos nós sairemos dessa condição. Na hora de falar, não é difícil, até porque popularmente fala-se muito isso, ninguém nasceu para semente. Mas na hora de viver de acordo com este ponto de vista, aí os desafios aumentam. Aí sim chega o nosso momento de testemunhar. Vendo a vida terrena como essa estação passageira, tudo o que nós dávamos uma importância superlativa, passamos a considerar de uma forma mais amena. E uma coisa é muito boa mesmo, pelo menos para mim eu considero, que para todos nós também, que para identificar-se com a vida futura,
não é preciso uma inteligência excepcional, nem grandes esforços de imaginação, pois cada um traz consigo a intuição e o desejo. Essa visão da vida futura está ao alcance de todos nós pela nossa própria natureza espiritual. Com um pouco de esforço, de boa vontade da nossa parte, nós conseguimos acessar esse ponto de vista. Nós conseguimos, não precisa de uma inteligência superior, suprema, para nós já agirmos de acordo com o ponto de vista da vida espiritual. Muitas vezes, essa dificuldade que temos de pensar na vida futura, ela se dá por conta da maneira pouco sedutora, pouco atraente, como se apresenta a vida futura. Por exemplo, apenas as opções de céu ou de inferno. E não adianta falar que aqueles que foram, que nunca voltaram para contar. Isso não é verdade. Se eu der uma olhadinha na minha experiência de agora, eu vou perceber que eu ainda não mereço o céu. Que meu ponto de chegada após essa experiência não será o céu. Não merecendo o céu por hora, só vai me restar o quê? O inferno. Nada muito sedutor, nada agradável, nada convidativo, claro. A doutrina espírita nos traz uma visão totalmente diferente dessa circunscrição que temos visto até agora. E mais, o espiritismo prova, com provas irrefutáveis, a vida futura. São muitos os exemplos. Basta nós irmos, por exemplo, ao livro Céu e Inferno. Lermos alguns depoimentos de alguns espíritos. Eu me lembro de um espírito suicida que ele pulou de um penhasco, de um desfiladeiro. E essa impressão ficou tão forte nele que ele se via repetidas vezes pulando desse mesmo penhasco. Ele não conseguia se desfazer dessa imagem. Quando ele é atendido por Kardec e o grupo da mediunidade que atuava naquela época com Kardec, ele diz quem ele é, aonde que aconteceu esse episódio, ele diz a data, o local, o nome completo. E Kardec vai até a imprensa daquela época, uma redação de jornal, e procura o jornal daquela época. E lá ele encontra todas as informações que o espírito deu acerca daquele episódio, está registrado ali no jornal. Mais prova do que essa? E só para citar o livro Céu e Inferno, que é o livro da codificação. Muitas daquelas histórias contadas ali, muitos daqueles relatos, foram comprovados por Kardec. Então, o espiritismo prova a vida futura de uma maneira irrefutável. Mas ainda assim, há os desavisados, há aqueles que não querem compreender, não querem se dar o trabalho sequer de refletir acerca dessa realidade e simplesmente falam, ninguém nunca voltou, então não existe. Diante desse ponto de vista, uma questão vai surgir. A questão é, se a humanidade inteira sonhasse apenas com a vida futura, tudo não periclitaria neste mundo? Será que nós não iríamos dar uma atenção menor ou até nem darmos atenção nenhuma à vida presente, à vida física? No Evangelho tem. A vida corpórea é necessária ao espírito para que possa realizar neste mundo material as funções que lhe são designadas pela providência, ou seja, por Deus. Através da nossa vida corpórea, nós atendemos à vontade de Deus, aos desígnios de Deus. É uma das engrenagens da harmonia universal. Olhem que lindo! Uma das engrenagens da harmonia universal. Essa nossa experiência física de cada um de nós concorre para a harmonia universal. É parte dessa engrenagem divina. A atividade que é forçada a desenvolver nas funções que exerce sem suspeitar, crendo agir por si mesmo, ajuda no desenvolvimento de sua inteligência e lhe facilita o adiantamento. Então, naturalmente, pelas nossas experiências, pela nossa vida, nós vamos nos auxiliando, vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos contribuindo também para a harmonia do universo. Olha como somos importantes. Olha como é importante a nossa experiência material.
Assim, considerando as coisas deste mundo do ponto de vista extracorpóreo, longe de ser estimulado à despreocupação e à ociosidade, o homem compreende melhor a necessidade do trabalho. Quanto mais nós nos empenhamos no nosso cotidiano, de forma correta, de forma equilibrada, sabendo que somos parte dessa engrenagem, melhor nós percebemos a vida futura e vivemos o ponto de vista da vida futura. Este ponto de vista tem para o homem outra enorme consequência imediata. Então, o ponto de vista da vida futura tem uma outra consequência para agora, para já, urgente. É que torna mais suportáveis as tribulações da vida. Saber da vida futura nos torna mais suportáveis as tribulações da nossa vida de agora. Nesse sentido, quantas vezes nós já não falamos com os outros, já não ouvimos as pessoas falarem também conosco e com outras pessoas que tudo vai passar. Em plena pandemia que nós estamos atravessando, essa visão de que tudo passa, de que tudo tem solução, é uma visão sob o ponto de vista da vida futura. Então, é muito natural essa visão e nos ajuda a suportar essas tribulações. Mas também é natural, ninguém está proibido de procurar uma vida material mais de acordo com o que você conquista, com o que você deseja. Uma boa residência, uma residência confortável, por exemplo, um trabalho digno, viver também as possibilidades que a materialidade nos traz. Nessa estação, nós também temos muitas possibilidades. Isso também é agradável e é possível na nossa existência na Terra. Mas é importante não perdermos de vista que estamos aqui momentaneamente. Tal é o resultado da diferença do ponto de vista sobre o qual se encara a vida. Um nos dá fadiga e ansiedade. O ponto de vista da vida material nos dá fadiga, nos deixa ansiosos. Nos cansa, nos afadiga, nos deixa ansiosos. Enquanto o outro, o ponto de vista da vida futura, nos traz calma e serenidade. Vivermos essa realidade da vida futura nos traz calma, nos traz serenidade. E a escolha sobre qual ponto de vista nós vamos viver a nossa vida está única e exclusivamente em nossas mãos. Essa também é uma parte muito boa. Somos livres para focarmos, somos livres para vivermos de acordo com um desses pontos de vista, ou da vida material ou da vida futura, sabendo das consequências de cada um deles, sabendo que podemos ser mais felizes se nós dermos a vida importantíssima, indispensável, imprescindível, porém vaga e passageira, porque nós fomos criados para a eternidade. Não percamos de vista esta ótica da vida futura. Não percamos de vista esta oportunidade sublime e amorosa nos dada por Deus, nosso Pai. Já chegando aos instantezinhos finais da nossa fala, eu uma vez mais agradeço a oportunidade desses instantes de reflexão. Desejo sinceramente que todos nós reflitamos e aprendamos as lições de amor que o Evangelho de nosso Mestre Jesus tem para cada um de nós. Agradeço a oportunidade, que fiquemos todos em paz.